Bora! Cheguei! Vamos falar da palavra de Deus, vamos trazer conhecimento das escrituras sagradas para você aprender aí junto comigo. E hoje a gente está com temas, sempre são temas poderosos, porque eles nos despertam, né? Para a gente poder observar situações na nossa vida espiritual, tá? Então aqui eu falo sobre curas, falo sobre libertação, falo sobre batalha espiritual. São temas relevantes para a nossa vida cristã. Para a gente poder caminhar com o Senhor em verdade, em libertação, caminhando para um lugar que nós chamamos, pela palavra de Deus, de vida plena. A vida plena em Cristo Jesus, tá? Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida, tá lá em João 10:10. E não é qualquer vida, né? Ele fala uma vida plena. Vida plena não está isento de lutas, né, de sofrimento, mas é um lugar que te traz paz, porque você está confiante naquele que tudo pode. E ele te dá estratégia, ele te dá direcionamento. É para isso que nós estamos aqui, para ensinar essa palavra para você. Deus abençoe a vida de vocês que estão chegando. Mari, Deus abençoe Mari. Nunu 5950, Deus abençoe também. Seremos para sempre, amém. Santo Ada, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre causas de maldição. Eu vou trazer uma aqui hoje, né? Algum tempo atrás, tempo não, deve ter uma semana ou duas, nós falamos sobre os sintomas, né? A gente comentou aqui sobre sintomas de maldição. Então, sintoma é o quê? Quando a gente identifica um sintoma, é uma febre, né? Febre é um sintoma. Mal-estar é um sintoma. Mas agora uma causa, né? Qual a causa? Então, eu quero falar sobre iniquidade dos pais. Que gera aí herança familiar, né? Como romper com essa maldição que vai gerando de geração em geração? Como romper? Bom dia, Marli. Chegando em nosso dia. Rosilene querida, bom dia para você também. Nossas intercessoras estão aqui conosco. Glória a Deus. Então, iniquidade dos pais é uma das causas, né, que geram aí heranças familiares. Então a gente vai ver aqui sobre isso, né, mas tem muita situação. Vou trazendo aos poucos para vocês. Porém, a gente precisa fazer um seminário, né, que eu costumo fazer. Esse ano nós estamos com o projeto de fazer ele em fevereiro. Vai ser sobre heranças espirituais, onde eu posso aprofundar o assunto. E no final a gente vai fazer oração de renúncia, tá? Jesus já perdoou os pecados. Quando você entra na casa do Senhor, entrega sua vida para Jesus, Ele perdoa todos os seus pecados. Mas quando a gente faz pactos, sobretudo pacto de sangue ou de aliança, a gente precisa romper com esses pactos, tá? A gente precisa declarar, somente com a nossa boca, não precisa fazer mais nada. Precisa reconhecer ele e declarar. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Glória a Deus, Luca. Deus seja vocês. Sou a Luciana. Oi, Luciana. Vou gravando. Luciana, seja bem-vinda. Jaqueline, Simone, Juliana. Deixa eu colocar você aqui, Juliana, como moderadora. E o tema da gente hoje está aqui, né? Herança familiar, como romper com a maldição, tá bom? A gente precisa entender que existe sim
alianças, né, que nossos antepassados fazem. E isso vai correndo, né, no mundo espiritual. E a gente vai rompendo com isso. Quando a gente levanta, entende sobre o assunto e rompe, tá? Eu quero orar agora por vocês, a gente falar sobre isso. Só que eu sei que é um assunto bem denso, bem com bastante informação, mas eu vou trazer aqui uma base. Mas a gente vai fazer um seminário de heranças espirituais, tá? Geralmente esse seminário é bem o dia todo. Vai se preparando aí, é um sábado, pra gente poder fazer essas orações, tá? E trazer esse entendimento para vocês. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, Pai. É um Deus zeloso que ama, Senhor, e que visita a maldade dos pais nos filhos, como está lá em Êxodo. Nós sabemos que os nossos pecados, Pai, podem gerar consequências para nossas gerações, se a gente não se arrepender, e não confessar e não deixar. Pai, teu Filho é o nosso Salvador e nosso Redentor. Reconheço que as iniquidades dos nossos pais fizeram que era mal aos seus olhos. Mas eu creio no poder do sangue de Jesus, que me liberta de toda maldição e de toda herança, Senhor. Nós queremos, Pai, diante dessa palavra, que o Senhor venha nos trazer esclarecimento. Romper, Senhor, a mentalidade agora. Trazer a memória de cada pessoa, Senhor, aquilo que vamos falar aqui. Que haja entendimento e compreensão, em nome de Jesus. Sobretudo, libertação. Amém. Amém, igreja? Bora? Paz, Célia. Ana, bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Então, o conceito de herança familiar, quero que vocês prestem atenção, se vocês quiserem fazer comentários, tá? Pode fazer. Vou tentar lendo aqui com vocês. Também o pessoal que estiver no YouTube, quando estiver vendo essa live, também pode colocar os seus comentários, né? Fazer algum apontamento. Nós vamos estar respondendo aí, tá? O conceito de herança familiar, especialmente no que se refere à iniquidade, é uma questão espiritual, que aparece em várias passagens bíblicas e indica o impacto dos pecados e das escolhas das gerações passadas sobre as atuais, tá? Então, a semana passada eu falei sobre sintomas. Uma pausa aqui. Voltou. Nós falamos sobre sintomas espirituais, certo? E agora eu vou trazer aqui uma causa, que são a iniquidade dos pais. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Põe aí pra mim. Voltou? Estão me ouvindo bem? Coloca assim. Deu uma pausa aqui, porque dependendo das coisas que a gente fala também dá uma bloqueada. Amém. Obrigada, Luciana. Então a Bíblia destaca como os pecados não confessados e não redimidos podem abrir brecha espirituais e trazer consequência para os descendentes. Então, gente, o problema todo não é o pecado em si. O problema é eu não abrir a boca para confessar. Eu achar assim, já falei para Deus, né? Tá tudo certo. Porém, eu preciso trazer uma informação para você. A gente confessa para Deus para perdão do pecado. Agora eu confesso um para os outros para a cura. Para que eu possa viver em paz sem culpa. Entende isso? E não gerar consequências para aqueles que estão debaixo da minha autoridade. Isso quando eu entendi, né? Eu já tenho praticamente a idade que eu tenho de crente, né? Mas quando a gente realmente tem assim uma experiência com Cristo, você já está numa fase de adolescente, né? Jovem.
Então vamos botar aí 30, né, 40 anos que eu tenho eu já vivo na igreja, tenho uma experiência de igreja. Mas eu só fui ter compreensão das escrituras sagradas, do romper com o pecado em termos de confessar e entender sobre libertação há uns 20 anos para cá, né? E, de fato, vivenciar isso 10, 12 anos para cá. Então, quando a gente teve lá no estudo, né, na base da Jocum, que eu fui fazer esses seminários, nós já estávamos em liderança, né? Já estávamos liderando igreja. E aí eu comecei a observar, eu falei, meu Deus, por que a nossa vida não anda? É aquela coisa assim, flui, mas não plenamente, né? E ali a minha visão foi começando a abrir, porque a Bíblia, gente, ela é infinitamente grande, tem muita mensagem, tem muito ensino. Nós aprendemos isso aqui, ó. Mas se você for estudar ela com profundidade, tem temas para todas as áreas. Para todas as áreas. Deus fala conosco. O evangelho não é simples. É simples porque Jesus já morreu por nós. Você não precisa fazer mais nada. Mas é profundo porque trata nosso ser, o nosso caráter. Trata aquilo que a gente guardou, que está guardado, que a gente precisa confessar. E muitas vezes os nossos pais, nossos avós e a gente mesmo vem reproduzindo um comportamento, que é uma herança. E se a gente não der um fim nisso, isso vai indo de geração em geração. Isso gera um crédito de dívidas. E eu estou falando de vida abundante na terra, não estou falando de vida eterna. Vida eterna você resolve aceitando a Cristo como seu Salvador. Mas e na terra, como é que você faz para viver? Se Jesus falou que Ele é o provedor, que Ele é a cura, que tem libertação, que tem vida plena, que tem abundância, por que às vezes a gente como cristão não está vivendo isso? Então você precisa parar para refletir, né? Porque isso não tem a ver com a sua salvação. Até para você salvo não é automático, você tem que confessar, você tem que falar, você tem que mudar de atitude. O crédito das bênçãos estão lá na cruz, mas eu tenho que ir lá e resgatar isso. Com as minhas mãos, com a minha boca, com a minha declaração. Eu quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. É eu que decido. Entende isso? Vai compartilhando essa live. Manda para mais pessoas, tá? As pessoas entenderem isso. Então a Bíblia ela destaca como os pecados não confessados e não redimidos podem abrir brechas espirituais e trazer consequências para os descendentes. O texto de Levítico, né, Números, Isaías, aborda como a desobediência e infidelidade dos pais afetam os filhos, muitas vezes gerando ciclos de sofrimento ou afastamento de Deus. Essas passagens mostram que não foram tratados os pecados. Se não forem tratados os pecados, podem se tornar iniquidade. O que é iniquidade, gente? Repetição de comportamento ou tendência que permanece em uma linhagem familiar, tá? É uma tendência que vai ali de geração em geração. Aí, deixa eu falar mais algo aqui para você. Precisamos entender o que é a iniquidade. A iniquidade embute dois conceitos básicos. Pecados não redimidos, lembre-se disso, ou nunca confessados, que se repetem a cada geração. E também o castigo que esses pecados acarretam para gerações futuras. Entende? Então, eu preciso reconhecer esse pecado geracional diante de Deus. Um exemplo bíblico, gente, que nós temos é Abraão e seus descendentes.
Embora Abraão fosse amigo de Deus, preste atenção, Deus chamou Abraão, falou, olha, eu estou te chamando para uma terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te conduzir, eu vou mostrar a você que terra é essa. Ele era amigo de Deus. Embora Abraão fosse amigo de Deus, há momentos em sua vida em que ele toma decisões equivocadas, como mentir sobre a sua esposa para se proteger. Repetir depois por seu filho Isaque. Quem lembra dessa história? As consequências dessas decisões repercutiram na sua descendência, até mesmo em grandes lutas e escravidão no Egito, simbolizando os 430 anos de cativeiro. Quando Abraão chega num determinado ponto, ele vê necessidade. Mas em vez dele recorrer a Deus, falar, Deus, o Senhor me tirou da minha terra, chegamos aqui, o Egito está lá embaixo. O que é para a gente fazer? Né? Não, ele desobedeceu, ele desceu ao Egito. Deus não tinha dado ordem para ele descer para o Egito. E chegando lá, com medo de ser morto, né? Com medo de acontecer alguma coisa para ele, ele mentiu que Sara era sua irmã. Na verdade, pela história, né, segundo historiadores, era da linhagem mesmo do pai. Mas ela era esposa dele, estava casada com ele. E isso acarretou um problema muito sério, porque dele com Sara, viria a geração que Deus estava estabelecendo. Né? Sara não poderia ter outros homens, né? Dela viria toda a geração de Israel. Aí Abraão mente. Teve um problema sério. Porque quando o faraó pega ela, né, para deixar lá no harém, Deus dá uns sonhos perturbadores para ele. Não toca nessa mulher. Depois ele foi... Depois vocês leem a história. Ele descobriu, né? E Abraão, que ela era irmã. Ele falou, você me arrumou muito problema. Né? Foi um problema sério. Então, um exemplo bíblico foi isso. E isso acarretou em quê? Nesses 430 anos de cativeiro. Muitas coisas que eles foram fazendo. Tá? Então, o cativeiro aconteceu por causa da desobediência lá atrás. Então, para lidar com essas heranças familiares, é essencial considerar 3 pontos importantes, tá? Que a gente precisa entender. Primeiro, confissão e lamentação. Reconhecer e confessar diante de Deus os pecados conhecidos e pedir perdão pelas iniquidades que podem estar afetando nossas vidas e nossa família. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Enquanto isso não acontece, isso vai indo de geração em geração. Né? Outra coisa que a gente precisa considerar, intercessão e renúncia. Orar para que o poder do pecado e da iniquidade que se repete na linhagem familiar seja quebrado e renunciado em nome de Jesus. Quando você lê o capítulo 9 de Daniel, você vê ele orando e quebrando tudo isso que ele viveu, que os antepassados deles praticaram, né? E ele estava no cativeiro. Mas eles tinham conhecimento. Ele se levantou e confessou. Tá? Escolhas novas e santidade. Cada nova geração tem a oportunidade de se aproximar de Deus e fazer escolhas que tragam vitórias. Moisés orientou os israelenses, sobre a importância de viver em santidade, para quebrar ciclos de pecados. Escolher andar no caminho de Deus e ensinar esses caminhos aos filhos abre porta para vitórias e rompe os ciclos negativos do passado. Tá? Então, escolher novos hábitos em santidade. Vou falar alguns deles aqui, tá? Esses princípios trazem uma perspectiva de esperança. Apesar dos padrões negativos, a graça de Deus permite que cada geração escolha um novo caminho em Cristo.
em Jesus, recebeu uma nova identidade. Eu estou em Cristo, nova criação eu sou, certo? E herança divina, conforme o apóstolo Paulo escreveu. Assim que alguém está em Cristo, nova criação é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, eu preciso abandonar os pecados repetitivos da minha geração. Então, aqui estão alguns exemplos bíblicos e práticos, né, de iniquidade que os nossos pais podem ter feito e que resultam em heranças familiares. Porque a Bíblia ela nos mostra algumas ações, quando repetidas de geração em geração, sem arrependimento, tá? E sem busca de cura e transformação espiritual, podem trazer prejuízos e influências negativas. Então, deixa eu falar para vocês aqui. Então, eu sei que eu não estou falando aqui, e a Bíblia em nenhum momento está falando que você está pagando pelo pecado. Cada um vai dar conta do seu pecado, tá? Ela está falando o seguinte: eu reconheço aquela herança familiar, daquele envolvimento dos meus antepassados. E eu ainda não rompi com isso. Eu ainda não abri a minha boca, não reconheci esse pecado. E não fiz mudanças, atitudes que mudem esse comportamento. O povo de Israel frequentemente se voltava para a idolatria, por exemplo. Mesmo para a geração futura. A busca por outros deuses trouxe afastamento de Deus e julgamento sobre eles. Então, se você teve seus antepassados que adoraram outros deuses, você pode, eu tenho certeza que você vê influências negativas disso. Então, quando os pais ou os ancestrais praticam ocultismo, feitiçaria, idolatria, isso pode abrir portas espirituais negativas, afetando a saúde espiritual, emocional e da sua família. Os descendentes podem enfrentar problemas como confusão espiritual. Não sabe o que ele quer. Aquela confusão, fico aqui, fico ali, sirvo a Deus, eu faço passos, eu vou lá na igreja tal e faço isso, eu vou lá no centro tal e faço aquilo, aquela confusão, né? Falta de paz e até mesmo um senso de opressão, né? Com idolatria e ocultismo, esse legado na família, fica esse misticismo, né? Outra coisa, mentira e engano. Abraão mentiu sobre a sua esposa, Sara, dizendo que ela era sua irmã, para proteger-se. Uma atitude repetida depois, Isaac fez a mesma coisa. Depois lê lá Gênesis 12, a partir do versículo 11. Isaac fez a mesma coisa, tá? Com Rebeca. Mentiu que ela era irmã para poder se proteger. Essa mesma propensão para engano também apareceu nos descendentes, quando Jacó, que enganou o seu próprio pai para roubar a vitória de Esaú. Viu? Então, uma família que tem esse legado de mentira e de engano, isso vai gerando um crédito de destruição na família. Enganos atrás de engano, mentira atrás de mentira. É ou não é, gente? Eu tenho certeza que vocês estão comigo aqui, estão sabendo disso, estão vendo isso. Nós precisamos romper com a mentira. Nós precisamos romper com aquele engano, com as coisas que a gente observou dos nossos antepassados. Para romper isso, eu preciso reconhecer e confessar. Confessa e deixa. Alcança a misericórdia. Isso eu estou dando um exemplozinho, mas tem muitas coisas que eu tenho certeza que se você mapear aí, você vai ver. Passei isso na minha infância, metade era católica, metade evangélica. É isso aí. Aí fica, né? Ó, violência. Outro legado. Violência e comportamento agressivo. Exemplo bíblico. A família de Davi. É um exemplo onde atos de violência e pecado sexual trouxeram consequências na vida de Davi. Davi que cometeu adultério com Betseba e planejou a morte de Urias, está lá em 2 Samuel. Teve filhos
que também vieram em tumulto. Então, veja bem, olha quanta coisa. Ué, mas Davi, a Bíblia não esconde o pecado de ninguém, gente. Tá lá para que a gente possa entender que o ser humano é falho, mas existe a saída, tá? Então, o exemplo de Davi é clássico. Violência de pecado sexual trouxe consequências para eles. Cometeu adultério, né? Teve filhos que viveram em tumulto, os filhos dele viviam em briga e confusão. Seu filho Aminon, abusou da sua própria irmã. Foi uma ladeira abaixo. Por quê? Ocultou o pecado. Quando Natan chega para falar para ele, Natan, profeta, você vai ler lá no Salmo 51, né, quando ele fala sobre o pecado que estava escondido. Deus perdoa o pecado, perdoa, gente. Você confessa e deixou, mas se você esconde, a sua geração, ela é toda afetada. Filho, netos, bisnetos. Deixa eu ler aqui para vocês o Salmo. Então a gente sabe que Deus já deixou isso para que a gente pudesse tirar da mão do diabo toda acusação que ele tem contra a nossa casa, a nossa família, né? A gente tem que tirar da mão dele, tá? Para que a gente tenha vida abundante. A gente está falando de vida abundante na terra. A gente não está falando de salvação, tá? Muita gente tem dificuldade de aceitar esse ensino, porque fala assim, não, Jesus já foi maldição por nós, não tem nada de maldição. A gente está falando de consequência, tá? Eu preciso romper. Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, é Davi falando no Salmo 51. Lava-me completamente e purifica-me do meu pecado. Olha quem ele está falando. Aí aqui ele começa no versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar. Aí ele vai falando. E aí ele vai declarando o quanto que ele errou, falhou, né? E aqui no... Deixa eu ver se é o 32. Olha, o 32 de Davi. Enquanto calei, versículo 3. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. O que isso quer dizer? Enfermidade. Pecado escondido traz enfermidade. Entende isso? Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Ele está falando de vigor. Ele está falando de energia. Aí no versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Foi quando o profeta Natan chega para ele. Logo após ele confessa e reconhece seu pecado. Então, gente, mentira e engano, né? Nas famílias, violência e comportamento agressivo. Então, famílias com histórico de agressão, abuso ou violência podem transmitir essas tendências às gerações futuras, que podem lutar contra impulsos de raiva, né? Você vê, tem famílias que têm aquele impulso de raiva, agressividade, né? Já são agressivos. Relacionamentos tóxicos. Esse ciclo pode levar à reprodução desses comportamentos, afetando a saúde mental e espiritual dos descendentes. É ou não é? Eu preciso entrar nesse lugar. Que agora eu reconheço diante de Deus, eu estou na presença do Senhor, eu falo, Senhor, eu reconheço esse comportamento na minha família, que veio de pecados de adultério, que veio de pecados de, muitas vezes, de vício de bebida, que vai gerando ira, tá? São as causas. Eu quero romper com esse ciclo. E você vai buscar em Deus para isso.
Outras áreas aqui que a gente pode falar, ó, pobreza e má administração financeira. Pai do Senhor, Maria Amélia. Pobreza e má administração financeira, que também é uma herança. A Bíblia não menciona especificamente a má administração financeira como uma maldição, mas ela fala sobre sabedoria e prudência e como caminho de prosperidade. Em Provérbios 13, 22, lemos que o homem de bem deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Está lá em Provérbios 13, 22. Então, se os pais não são bons mordomos, administradores financeiros, ou estão constantemente em dívida, os filhos podem herdar não apenas as consequências dessas dívidas, mas também a independência de falta de planejamento e dependência de outros. Fica sempre dependente de favor, do outro. Esse ciclo de pobreza e falta de sabedoria financeira pode se perpetuar até ser quebrado pela educação financeira e disciplina. Eu tenho aqui na minha bio algumas imersões que eu fiz, tá? Para trazer aprofundamento no conhecimento para vocês, tá? Se você quer se aprofundar em alguns conhecimentos, como, por exemplo, educação financeira, né? Libertação financeira, eu fiz uma imersão. Gente, o valor é tão baixo, né? É mais para você poder ter esse material. Lá tem um mapeamento espiritual na área da finança para você poder mapear toda a sua finança. Tem ensino, tem instruções, tem orientações. Tá, gente? Tá aqui na minha bio. Só tocar lá e você adquire. E tá numa plataforma, você pode baixar o PDF e assistir a imersão que eu fiz. Foi muito importante. Por quê? Porque eu também vim de um ciclo de dificuldade financeira, de geração. E eu já estava na igreja, não conseguia romper. Até quando eu comecei a estudar sobre libertação. E uma das coisas que a gente vive, toda a nossa história, ela é liberta, inclusive a financeira. E eu conto lá nessa imersão que está aqui. Adquire para você poder ir estudando e vendo, tá? Tem apostila lá para você poder ter, imprime ela e vai assistindo. É um romper, gente, na nossa mentalidade. Quando eu aprendi tudo aquilo que eu ensinei ali, a minha vida começou a romper. Eu comecei a ter disciplina espiritual. Eu consegui entrar numa faculdade. Porque Deus falou para mim assim, Thalita, o recurso que você precisa está dentro da sua casa. Você precisa de gestão financeira. Vai orar, vai subir monte. Mas se você não observar a minha palavra, o que eu estou falando para vocês, vocês não vão ser prósperos. Eu falei, uau. Então, assista a imersão que eu fiz para você poder entender muitas coisas que eu falei lá, tá? Tem também imersão sobre a área da sexualidade, tá? Libertação na área da sexualidade. E também tem da cura interior. Tudo aqui para você poder adquirir, tá? Então, se os pais não são bons administradores, eu herdei isso dos meus pais. Eles não tinham, não porque eles eram ruins, que eles queriam fazer isso por maldade. Eles também não tinham. E nós, todos os nossos irmãos, herdamos. Mas a gente foi rompendo. Tá? Muita escassez, muita dificuldade. Mas graças a Deus. Meu esposo, ele sempre teve muita consciência na área financeira. Porém, ele também não teve tanta amplitude assim. Aí, com esse conhecimento, com a educação, com a inteligência financeira, eu conto lá como que eu fiz, Deus foi rompendo, né? Nós fomos aí vivendo um novo tempo, tá? Vale a pena, gente. A Bíblia tem orientação para tudo. Ó, eu vou te falar. A Bíblia tem mais versículos sobre dinheiro, sobre prosperidade, do que sobre salvação. Eu falo isso lá. Por quê? A Bíblia fala que existem 2 senhores que ocupam o coração do homem. Deus e Mamon. Mamon é o Deus do século.
responsável pelas finanças, responsável pela riqueza. E o homem, se ele não guardar o seu coração, ele se inclina para as coisas desse mundo pela riqueza. Ele tem ganância. A riqueza, a facilidade, o glamour, né? A idolatria a isso, ao dinheiro, prende o coração do homem. As pessoas se corrompem. E eu não estou falando só de homem ímpio, não. Estou falando de crente que se corrompe por causa do dinheiro. Que o nosso propósito seja um alvo. Tem um objetivo. O dinheiro, ele é consequência daquilo que você faz com verdade, com sinceridade. E quando eu sou a pessoa que começou o ciclo, é possível ter pulado possivelmente nós herdamos de outras gerações que veio antes de nós. Se você sabe que foi você que começou, você rompe. Tá dando pausa, ó. Tá voltando, tá, gente? Tá dando umas paradas. Você rompe, Pamela. Você reconhece diante de Deus, fala: Deus, eu gerei isso aqui. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, romper, confessar meu pecado. E eu quero quebrar isso diante de Deus, nas gerações futuras. Entendeu? Outra coisa que traz, presta atenção, outra coisa que traz dificuldade financeira na vida de uma família: pecado escondido, pecado de adultério. O devorador, meu filho, vem com força. Outro pecado, derramamento de sangue. Não vou falar a palavra aqui, mas eu vou pronunciar ela. Ele rompe, ele vai consumindo. Por quê? A gente cometeu pecado onde tem um espírito de morte. Tudo vai morrendo. Tá? Isso você precisa observar, mapear. Então, eu tenho aí algumas ferramentas para você mapear, tá? Quando a gente for fazer o seminário, eu vou disponibilizar essas ferramentas lá para vocês, tá? Seminário de heranças espirituais. Se você tem interesse, Thalita, eu quero participar, tá? Você vai já enviando o seu nome para que a gente possa colocar você depois lá. Vai ser tremendo. A gente ora, é forte, mas é libertador. Você cancela aquilo ali, aquelas situações todas, tá? Que a gente se envolveu e que a gente herdou, né? Então, esses tipos de coisa traz esse prejuízo, gente, para nossa família, tá? É só olhar a história de Davi. Davi cometeu pecados como esse, assassinato e adultério, e não confessou. Só foi confessar quando Natan chegou para ele. Então, o que aconteceu? A Bíblia fala assim: olha, o teu pecado foi perdoado, mas a espada nunca sairá da sua casa. Ou seja, as consequências que ele sofreu. Foi ladeira abaixo, teve estupro, o filho dele, mais velho, se rebeliou contra ele, tramou a morte do pai. Ele teve que sair fugido da cidade. Foi um caos. Tá? Exatamente. A maioria de nós temos problemas de pecados assim. Quando a gente vem para Jesus, que a gente começa a conhecer as escrituras sagradas, que nos orienta, que é a nossa base de fé, de conduta, e a gente quer colocar as coisas no lugar, a gente vai ter que entender que a gente precisa reconhecer esses pecados, que eles foram trazendo consequências. Mesmo que os pais já morreram, os avós, mas fica no mundo espiritual, gente. As coisas ficam lá, tá? Precisam ser quebradas. A gente ora. Agora, qual é o benefício na graça? Vamos botar assim, né? No tempo da graça. É a gente orar e confessar. A gente faz aquela oração coletiva. Por isso que no encontro que a gente for fazer, né? De heranças espirituais, nós vamos orar no modo
coletivo. Todos nós vamos confessando ali os pecados geracionais. Aquele pecado que for individual seu, você precisa confessar para uma pessoa que você tenha confiança, né? Uma mentora de vida espiritual. Geralmente eu recebo muita gente de outros estados, de outras igrejas. Pessoas que entendem e possa te desligar. Mateus 18:18. Tudo que você ligar na terra é ligado no céu. Tudo que você desligar. Nós estamos falando de vida abundante. Você está salva. Mas você quer prosperidade nessa terra? Não quer que esse legado gere de geração em geração? É só olhar para as famílias que você vai ver que as coisas não estão bem assim, né? Não estão tão bem assim. Esses pecados repetitivos, eles precisam ser renunciados e mudados a partir de então, tá? Então a gente rompe e você procura alguém, um pastor, se você tem confiança, né? Ele vai orar por você e cancelar aquilo ali e desligar. Tem uma oração que a gente faz e desliga você, tá? E aí a gente vê muitos resultados acontecendo a partir dali, tá? Eu sou testemunha de muitos resultados que eu fiz, mesmo crente, depois da igreja. Depois eu tomei consciência de alguns pecados, né, familiares. E eu fui em oração confessando eles. E nos seminários que eu fui, e eu vivi um grande romper, tá? Na minha alma, na vida dos meus filhos, no meu casamento. Foi muito interessante, tá? E pecados sexuais, tá? Eu tenho aqui também na minha bio sobre pecados sexuais. Além do caso de Davi, vemos em Números 25, como o pecado sexual com os moabitas, trazido de forma refletida ao povo de Israel. Em muitas culturas bíblicas e na sociedade atual, os pecados de imoralidade podem abrir portas para conflitos e relacionamentos desestruturados nas famílias. Tá, gente? A prática de pecados sexuais, como infidelidade, abuso ou pornografia, pode levar as gerações seguintes a lutar contra o mesmo vício. Tá? Isso é fato. Quando a gente faz um mapeamento, eu lido com isso, eu vejo que tem. Vai repetindo. Dificuldade em manter compromissos, em relacionamentos desequilibrados, vai de geração em geração. Não consegue manter um compromisso com a pessoa por causa dessas práticas sexuais, tá? A falta de um modelo de pureza e fidelidade também prejudica a visão que os filhos desenvolvem sobre relacionamentos saudáveis. Sabe? Então a gente precisa romper com esse ciclo, né? Vicioso, que veio cultural, tá? Nós somos uma geração, né? Um país latino, aonde a gente tem a sexualidade aflorada. É muito explícito, né? Então a gente tem isso na cultura. Mas a nossa maior cultura é isso aqui, gente. Deus está acima da cultura. A Bíblia ela vem para nos orientar. Qual é a vontade do nosso Pai? Por que Ele quer que a gente ande em santidade e que a gente rompe com isso? Por quê? Porque nós temos um adversário que fica bramando como leão, de dia e de noite, procurando a quem tragar. E se ele vê você, na sua geração, com essas práticas pecaminosas, ele vai minar, ele vai minando, ele vai sugando, ele vai tirando a alegria, ele vai desfazendo os casamentos. É só isso que vai acontecendo. E Deus não quer a gente nesse lugar. Então vai ser sempre um que vai se levantar numa geração e que Deus vai levantar e ele vai reconhecer esses pecados e vai romper. Por isso que Deus visita a maldade dos pais até terceira e quarta geração. Por quê? Porque eu consigo mapear. Eu consigo lembrar, muitas vezes, do vô, da avó, dos tios e tal, e vejo o que está acontecendo. Tá? Bom, Deus abençoe a vida de vocês. E, Mantalita, como que a gente rompe com as maldições e essas iniquidades familiares? Arrependimento e confissão. Confessar os pecados da família diante de Deus. Pedir perdão, em primeiro lugar, né? Renunciar e quebrar.
Renunciar a esses comportamentos e atitudes em oração é essencial. De modo que se alguém está em Cristo, preste atenção aqui. Eu estou em Cristo, nova criação eu sou. Esse tema é assim mesmo, gente. Eles bloqueiam muito, dependendo das palavras que eu falo. Porque a internet tá acesa aqui, tá tudo bem. Entendeu? Mas vamos lá, a gente vai terminar. Preste atenção nesse versículo, ó. De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Para que eu possa romper com heranças espirituais, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso aceitar a Cristo. Eu preciso ter Ele como meu Senhor e Salvador. Entende isso? A partir daí eu confesso e deixo e alcanço misericórdia. Declarar em Cristo que essas práticas não terão domínio sobre a sua vida. Por quê? Porque Cristo morreu por mim para remissão dos meus pecados. Porém, não é automático. Eu tenho que abrir a boca, eu tenho que falar. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Enquanto a gente não entender isso, muitas coisas ficam presas. E eu não estou falando de vida eterna, estou falando de vida abundante na terra. Tá? Viver em santidade. Outra coisa. Estabelecer uma nova herança espiritual. Viver em santidade e ensinar aos filhos o caminho de Deus ajuda a criar uma nova história familiar. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, escolhendo uma nova herança espiritual para a sua descendência. Então, gente, essas atitudes ajudam a gente a romper ciclos de iniquidade e criar uma base de vitória para as próximas gerações. Uma base que é sustentada em Cristo e em sua obra redentora. Então, só aqui que a gente vai conseguir, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilha essa live, faz comentários, né? Quando ela estiver salva. Se inscreva, tá? Quem não é inscrito no canal, a gente tá querendo chegar a 1000 pessoas lá no canal do YouTube, que a gente pode fazer também live por lá, entendeu? Então, compartilha comigo aí pra gente poder chegar a mais gente inscrita no canal do YouTube. Se inscreve aí se você não é inscrito, pra gente poder chegar. Gente, essas palavras são palavras de libertação. Eu vivi isso. Com mais de 40 anos de crente, eu fui viver essa libertação aqui. Tá? Tinha situações na minha vida que precisavam ser resolvidas. Fiquei sabendo de situações da minha herança familiar. Rompi. Entendeu? Então, fui vivendo libertações. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, eu oro nesse momento para que essa palavra, Senhor, encontre o lugar para o qual ela foi lançada. Deus, desbloqueia as mentalidades, os pensamentos, toda a dureza de coração, toda a religiosidade, Pai. Eu oro para que caia por terra, porque é a Tua palavra que é ministrada, Senhor. Nós sabemos, Pai, que quando olhamos para a nossa família, oramos para os nossos filhos, oramos para nossos irmãos, sobrinhos, tios, avós, nós vemos, Senhor, pecados ainda sendo repetitivos na nossa geração, Pai. Por isso nós queremos romper na minha vida e na vida dos nossos irmãos daqui para diante, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que essa mentalidade possa ser entendida, Pai, na terra, para que haja um romper, Senhor, nessa casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Fique na paz.